Olá, seja bem-vindo ao 46º dia da nossa leitura bíblica diária. Meu nome é Everton Alonso, peço que você possa curtir, compartilhar, comentar e ativar o sininho de notificação. Hoje, no nosso 46º dia, nós iremos fazer a leitura de Gênesis no capítulo 48. Iremos finalizar o livro de Lucas, o primeiro capítulo de Lucas. Nós vamos ler hoje do verso 39 até o verso 80, finalizando assim o capítulo 1, e retornaremos para fazer a leitura de Jó, que está lá no capítulo 14, e iremos até 1 Coríntios no capítulo 2. No Gênesis 48, nós vamos ler sobre Jacó, ou Israel, abençoando Manassés e Efraim. Diz assim, Gênesis 48, 1. Algum tempo depois, disseram a José: seu pai está doente, e ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: eu farei o prolífero e multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os teus 2 filhos que nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como os meus. Efraim e Manassés serão meus, como são meu Ruben e Simeão. Os filhos que nasceram depois deles serão seus, serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem a sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Éfrata, e eu a sepultei ali, ao lado do caminho de Éfrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são esses? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: traga-me aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, e seu pai os beijou e o abraçou. Israel disse a José: nunca pensei que veria na sua face novamente. Agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida José os tirou do colo de Israel e curvou-se com seu rosto em terra. E José tomou os seus 2, Efraim à direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e aproximou-se dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou a José, dizendo: e o Senhor a quem serviram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor e em toda a minha vida, até aqui, até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, abençoe esses meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e os nomes dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu que seu pai colocara a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão de seu pai, a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para Manassés. E ele lhe disse: não, meu pai, este é o meu mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou e respondeu: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muito pobres. Assim, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com essa expressão: que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E ele colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir, Israel disse a José: estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima dos seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e o meu arco. Vamos agora até o livro de Lucas, o relato do médico Lucas, no capítulo 1, nós vamos ler do verso 39 até o verso 80. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade na região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em voz alta exclamou: bendita é você entre as mulheres, bendito é o filho que você dará à luz. Porque sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a saudação chegou aos ouvidos do bebê que estava em meu ventre, agitou-se de alegria.
Feliz é aquele que creu que se cumpriu aquilo que fora dito. Então disse Maria: Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurado, pois o Todo-Poderoso fez grande coisa em meu favor. Santo é o seu nome, a sua misericórdia estende aos que temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos em seu braço, dispersou os que são soberbos no íntimo do seu coração, derrubou governantes do seu trono, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despiu de mãos vazias os ricos, ajudou o servo de Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como disseram os nossos antepassados. Mas Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Ao se contemplar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho, e seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar o nome do pai Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse: Não, ele será chamado João. Disseram-lhe: Você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança chamasse. Ele pediu uma tabuinha para a admiração de todos, escreveu: O nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu e sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos que ouviam falar disso se perguntaram: O que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou: Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e me redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi. Abre parênteses, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, fecha parênteses, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar da sua aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para servirmos sem medo e em santidade e justiça diante deles de todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais dos altos nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. Vamos agora ao livro de Jó. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 14, onde que Jó ainda continua a discorrer os seus discursos para os seus amigos. Jó, capítulo 14, verso 1, ele diz assim: Homem nascido de mulher, vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades, brota como a flor e murcha, vai-se como uma sombra passageira, não dura muito. Fixas o olhar no homem desses? E trarás a tua presença para julgamento? Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados, tu decretaste o número dos meses, estabeleceste limite que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o tempo com um trabalhador contratado. Para a árvore, pelo menos, há esperança. Se é cortada, torne a brotar, os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo e seu tronco morrer no chão. Ainda assim, o cheiro das águas ela brotará e dará ramos como se fosse muda plantada. Mas o homem morre e o morto permanece, dá último suspiro e deixa de existir. Assim como a água no mar evapora e o leito do rio perde as águas secas, assim o homem se deita e não se levanta. Até quando os céus já não existem, os homens não acordarão e não serão despertados do seu sono, se não somente me escondesse na sepultura e me ocultaste até passar a tua ira, se não somente me impusesse um prazo e depois te lembrasse de mim. Quando um homem morre, acaso tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor esperarei pela minha dispensa, chamarás e tu respondereis, terás anelo pela criatura, pelas tuas mãos fizeram. Por certo contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconde a minha iniquidade. Mas assim como a montanha sofre erosão e se desmorona e a rocha muda de lugar, assim como a água desgasta as pedras e as torres arrastam a terra, assim destrói a esperança do homem. Tu o subjugas de uma vez por todas
todas, e ele se vai, altera as fisionomias e manda embora. Se honra os seus filhos, ele não fica sabendo. Se os humilha, ele não os vê. Só se sente a dor do próprio corpo, só pranteia por si mesmo. Vamos agora à nossa última leitura diária, que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, onde o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta, ele vai falar também sobre a sabedoria que ela vem do próprio Espírito. E ela diz assim: eu, meus irmãos, quando estive com vocês, não foi com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhe proclamar o mistério de Deus. Foi decidir nada saber entre vocês, a não ser Jesus, e a este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive com vocês. Minha mensagem, a minha pregação, não consistia em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era e dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, dos mistérios que estavam ocultos ou de qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois, se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, o olho nenhum viu, nenhum ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus, pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais para que os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, mas ele por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por isso, nós hoje encerramos a nossa leitura do livro de 1 Coríntios no capítulo 2. E espero você amanhã para mais um dia da nossa leitura diária. Não esqueça de deixar o teu curtir, o teu comentário e o teu compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder transformador da palavra. Te aguardo amanhã, se assim Deus nos permitir. Até lá!